Professor Igor Assis aqui com vocês, que alegria, movimento de INEC, sempre compartilhando, trazendo um conhecimento bacana para te ajudar. E você, muitas vezes, nesse momento, nesse mundo turbulento que nós estamos vivendo, deve estar pensando como conquistar um emprego nessa fase de pandemia, ou pior, o jovem aí pensa, cara, como que eu vou conquistar o meu primeiro emprego? Já existem alguns desafios quando a gente vai buscar aí um primeiro emprego, que é normal, mas hoje eu trouxe para o bate-papo a senhorita Daniele Siqueira, finíssima, especialista em RH, seleção, recrutamento, treinamento de pessoas. Ela vai bater um papo aqui com a gente para mostrar alguns caminhos, que o jovem tem que seguir para conquistar o seu primeiro emprego nesse momento de pandemia, o que é necessário você trabalhar também em você para você conseguir se destacar aí num processo de seleção. E aí, Dani, vamos combinar. Desde o ano passado tá todo mundo, numa vibe aí, de ansiedade. Verdade, Igor, bastante. Porque a gente foi pego de surpresa, uma pandemia, de repente nós tivemos que mudar os hábitos, a forma de se relacionar, mas... O que já não era muito fácil, se tornou mais difícil ainda. Mais difícil ainda, só que, por mais que já estejamos vivendo um tempo aí nesse momento de pandemia, a gente nem sabe se acabou, se não acabou, se está aumentando, que cada hora é uma notícia que o pessoal coloca aí, tem vacina, mas não tem vacina, aí você vê os casos aumentando, só que a galerinha, precisa trabalhar, as pessoas têm sonho, a galerinha quer grana, e aparentemente me parece que está tendo uma retomada ainda tímida de contratações. Sim, as empresas estão descongelando lá, os seus processos seletivos e já estão tocando para frente aí para começar a contratar, girar o mercado. Você que é especialista aí, Daniela, em recursos humanos, o que você sente aí desse início, de 2021? Porque as empresas também precisam, se movimentar, a economia precisa se movimentar, a vida, mesmo de uma forma adaptada, a gente tem que continuar caminhando dentro desse novo normal. Você acredita que esse ano, nesse início de ano aí, existe uma tendência das empresas, tendo que continuar aí a girar a economia, enfim, a grana tem que circular, em contratar, voltar a contratar e principalmente contratar aí os jovens que estão doentes, estão loucos para trabalhar? Sim, existe a expectativa, sim, embora ainda esteja tudo muito confuso, mas as empresas já estão voltando a contratar, como eu disse, para girar o mercado, principalmente as empresas que se deram bem assim nesse período de pandemia, Teve muita empresa que cresceu, que se reinventou. Depende do setor, Isso, depende muito do setor, mas tem vários setores aí que estão crescendo, então eles estão sim contratando. Então a gente não pode parar. Gente, é muito bom ouvir a Dani falar isso, porque muitas vezes a gente acaba entrando numa vibe de pessimismo, que as coisas não estão melhorando, que está muito, muito, muito difícil, é óbvio, Todo mundo está vivendo aí as suas dores, os seus obstáculos, mas é chegado o momento aí de pensar diferente e começar a tomar atitude, Se adaptar ao que está acontecendo, dentro das normas aí que são impostas, o governo mete o crazy na gente que a gente tem que seguir, legal, mas a gente também não pode se desmotivar. E nesse novo normal, nessa história do jovem, buscar aí, Dani, o seu primeiro emprego, dentro dessa nova atmosfera. Que desafio que a galerinha vai enfrentar aí pela frente? Porque mudou um pouco. É verdade. Nesse novo normal, Igor, o que atrapalha para os jovens que estão buscando o primeiro emprego um pouco é porque os profissionais de RH estão procurando contratar profissionais que já tenham um modelo de autonomia, que já siga isso, Porque muitas empresas adotaram o trabalho remoto, que é o home office. E nisso, o que elas precisam? De pessoas que já tenham uma certa experiência, que já tenham aí autonomia, que já chegue pronto para trabalhar. E isso talvez possa dificultar um pouco para os jovens. Uma outra situação que aconteceu é que no ano de 2020 tiveram muitas dispensas, muitos desligamentos. E
por exemplo, cargos de gestão, de coordenação, que foram desligados, hoje essas pessoas estão buscando, né, um novo emprego e eles estão aceitando cargos menores. Então, por exemplo, a empresa consegue contratar um profissional mais qualificado por um salário menor e isso acaba tirando, de certa forma, as vagas aí dos jovens que estão iniciando. Então, é um desafio enfrentar esse momento. Ó, é legal, galera. Eu sempre falo o seguinte, tá? É importante a gente conhecer os obstáculos que estão aí pela frente. É bacana a gente encarar a realidade, sim. Conhecer os desafios para que a gente esteja preparado. É mais ou menos o seguinte: eu vou para uma batalha, ok? E eu preciso entender, né, como que é essa batalha, o que eu posso enfrentar, como eu posso me preparar. Então, quando a Dani fala que hoje existem alguns desafios, né, e esses desafios são até um pouco maiores, né, antes, óbvio, né, da pandemia, é justamente no sentido de você aí se alertar. Opa, legal! Preciso conseguir meu primeiro emprego, quero conquistar o meu primeiro emprego, né? Ou mesmo uma nova oportunidade no mercado de trabalho, porque eu tenho sonhos, eu quero grana, eu quero comprar as minhas coisas, eu quero ajudar minha família, legal, mas você tem que estar com o pé no chão também. Eu sempre falo, a gente precisa ser otimista, né? Entusiasmado, bacana, mas sem viajar demais. Não é simplesmente... Tem gente que vai numa vibe, ô Dani, que é assim, é só pensar positivo que tudo acontece. Nem sempre é assim. A gente tem que pensar positivo, porque também só ver o lado ruim é o osso. Agora, mas não adianta a gente pensar positivo e ficar ali sentado esperando as coisas acontecerem, porque né? não vão acontecer. Então, às vezes, é o que eu vejo em alguns jovens, não são todos, porque hoje uma grande parte dos jovens, eles querem trabalhar, mesmo porque eles já querem começar o projeto de vida. Tem gente que sonha ter o seu apartamento, comprar o seu carro. Isso é muito importante, tirar né? a habilitação. Só que nós vivemos hoje imerso, né, a um mundo de imagens, de som e algumas coisas que a gente vê, parece que tudo é fácil. A gente já está vendo que não é tão fácil assim. A gente tem que mudar esse olhar, mas a gente tem que buscar um equilíbrio na minha visão. Nem ser o pessimista, nem ser aquele que, eu quero ser igual a alguém e vai vir uma fadinha e vai fazer isso acontecer. Eu quero o meu trampo, quero o meu primeiro emprego, quero mudar de emprego, isso vai acontecer. Então, é importante vocês ficarem alertas aí ao que a Dani falou, porque vocês vão enfrentar sim alguns obstáculos, mas vamos subir degrau a degrau aí até você conquistar aí o que você tanto quer. Agora, se hoje existe, Dani, essa questão desses desafios, como lidar com esses desafios para o jovem, é concorrido o mercado, houve, né, o ano passado essa questão das emissões, como ele pode lidar com esse desafio, com a pressão, né, porque existe uma pressão própria, nós sempre nos cobramos, né, mas existe uma pressão da família também. O que você acredita que o jovem pode fazer para lidar com esses desafios? Bem o que a gente está falando, né? A pessoa ela não pode se cobrar tanto porque nós estamos vivendo um novo cenário. Então, assim, já era difícil a gente conseguir aí, de repente, um estágio, uma vaga sem ter experiência. Então, hoje acaba se tornando mais difícil ainda. Então, assim, não se cobre tanto. É a primeira dica que eu dou. Mas assim, ao mesmo tempo que eu falo para não se cobrar tanto, você não pode se perder do seu foco ali, do seu objetivo, que é conquistar um emprego. Então você tem que ter disposição, né, e focar ali naquela vaga que você quer e usar a pandemia ao seu favor. Hoje em dia, os profissionais de RH nas entrevistas, o que eles estão perguntando? O que você fez durante a pandemia? E aí a sua resposta vai ser muito importante, porque nós vamos avaliar o seu grau de resiliência nesse período, como que foi sua adaptação a mudanças, tudo isso vai ser avaliado. Então você tem que usar a seu favor e sempre investir em conhecimento. Procura, né, esse tempo que você está tendo livre para investir em cursos e em palestras. Hoje em dia tem muitos cursos online que dá para investir e isso é muito importante. Olha que legal, né? Por isso que vamos falar com quem entende das coisas. Falar com especialista é uma outra história.
Vocês observaram que a Dani falou algo muito legal. Hoje você vai participar aí no processo de seleção, aí a galerinha aí, o selecionador, enfim, o pessoal que está recrutando, já começa logo de cara. Como é importante também saber se preparar para uma entrevista de emprego. Já pergunta, cara, como que você lidou aí, né, com a pandemia? O que você fez no seu tempo ocioso? Para avaliar, não só como você aproveita seu tempo, óbvio, né? Mas também a sua resiliência. Para quem às vezes não sabe, né? Que a gente não sabe. O que é resiliência? A Sulita Vim está aqui, inclusive, é praticamente um dicionário ambulante. Aqui a gente nem fala assim, vamos procurar no Google, não. A gente fala assim, vamos pesquisar com a Sulita Vim. O que é resiliência? A Sulita Vim vai colocar aqui embaixo, ó. Sabe o que é resiliência? Aguentar pancada, sua capacidade, né, de reagir aí à pressão, e a pressão é normal, né? Já é normal no dia a dia, na nossa vida diária. Imagina nesse momento de pandemia, que é uma coisa que as empresas avaliam também, né? A capacidade da galerinha reagir aí, né? Trabalhar sob pressão. Isso, em momentos de crise, né? Que é o que a gente está vivendo hoje. Então, assim, a minha dica é não ficar parado, buscar conhecimento e realmente focar nessa pergunta que o RH vai fazer. O que você tem feito na pandemia? E olha que bacana, tá? Uma regrinha que vale antes de pandemia, depois de pandemia, galera. Buscar conhecimento. Se você quer um lugar ao sol, se você quer realmente conquistar algo, você tem que buscar conhecimento, porque aquilo que você não tem é pelo que você não sabe. Na medida que você busca conhecimento, você vai conseguir se aproximar aí, da tão desejada oportunidade no mercado de trabalho, da vaga que você precisa. E outra questão, foi top a Dani falar conhecimento, porque vamos aqui, as empresas hoje buscam os profissionais que tenham aí, né, conhecimentos. A gente pode falar em conhecimento técnico e conhecimento comportamental. Nesse momento, Dani, óbvio que os dois são importantes. Quais competências aí vale mais a pena o jovem investir para ele se destacar num processo de seleção e conquistar aí a vaga de estágio, jovem aprendiz, primeiro emprego? Então, Igor, falando das competências técnicas, né, as hard skills, que são mais conhecidas assim. Você viu que finíssima, gente? Muito fina, gente. Vamos falar, vamos pronunciar, porque é hard. As hard skills. Que finíssima, a Silvia tá vindo aqui, tá passada. Ela não conhecia, você acredita, gente? Hard skill. Se você não conhecer hard skill, agora você tá conhecendo. Agora você já conhece. Então, tem a ver com conhecimento técnico, é isso? Isso, são as competências técnicas que a gente chama. Que serão quais? Então, as mais importantes hoje que o profissional deve investir são nas metodologias ágeis e nas ferramentas que analisam dados, que são o Power BI, o Trello, né? O Trello, ele registra lá as atividades, ele permite você emitir relatórios, o Excel. E uma que é muito importante hoje para você ter conhecimento é na ferramenta Zoom, que são as reuniões online aí conhecidas, né? Então, como a maioria das empresas tem feito o home office, que é o trabalho remoto, essa ferramenta tem sido bastante utilizada. Então, você tem que conhecer porque ela te permite ali fazer as reuniões online, você consegue compartilhar a tela. Então, assim, invista nessas competências e também algumas ferramentas de programação, que é o que mais as empresas estão procurando nesse momento de pandemia. Então, olha que legal, né? Nesse novo cenário aí, que existe uma concorrência, né? O jovem sabe disso, se não sabe, agora está sabendo. Ele vai ter alguns obstáculos, só que ele pode se fazer valer aí, né, de alguns conhecimentos que podem ajudar. Exatamente. A Dani está falando da hard skill, que é o conhecimento técnico. E olha que bacana, apesar de todo o cenário, né, esse cenário turbulento, de tudo que a Dani falou, dessa parte de hard skill, conhecimento técnico, a gente vê que esse conhecimento está ligado à área de tecnologia. Exatamente. Então, uma área que está crescendo muito, né, nesse novo cenário é a de tecnologia. Exato. Né? Quer dizer, vale a pena você buscar um conhecimento nessa área tecnológica, independentemente, olha isso, da profissão que você pensa em ter, né, da sua vocação. Tecnologia hoje é algo
uma ferramenta, né, fundamental para todo profissional. Por exemplo, hoje se você pega um atendente numa empresa, seja atendente de qualquer empresa, ele precisa entender de tecnologia, informática. E a Dani falou do Zoom, que é uma ferramenta de vídeo. A gente fazendo propaganda do Zoom. Depois trazer uma ferpinha. Patrocina. O que acontece? Hoje o profissional, né, por essa questão de trabalho remoto, ele precisa conhecer isso também. Precisa. E muita gente teve dificuldade, né? Muita. Em 2020, na verdade, a gente viu aí vários memes que surgiram, né, do pessoal fazendo reunião no Zoom. Aí a pessoa acha que encerrou lá a reunião, de repente ela levantava, tava de cueca, saía, passava a mulher no fundo. Pagaram vários micos aí. Então, precisa conhecer bem essa ferramenta. E às vezes o jovem, a gente tá falando que existe uma crescente aí, né? E a importância de conhecer, né, a tecnologia. Muitas vezes o jovem, não é só jovem não, eu conheço pessoas aí, né, que já tá para lá de ser jovem. Verdade. Que acha que só porque sabe ligar um computador, sabe abrir aí, sei lá, um documento, um Word e tal, acha que entende tecnologia, um pouco mais profundo. Verdade. Não, a informática é algo que você tem que estar tem que estar ali no seu currículo e você realmente tem que saber utilizar as ferramentas, porque é muito importante. Agora veja, nesse novo cenário, além de você, para melhorar aí a sua competitividade, você se destacar numa seleção e conseguir sua vaga, tem essas competências técnicas, né, hard skill, mas também tem um outro tipo de competência que eu acredito que também as empresas estão valorizando muito, né? Que são as comportamentais. Essa questão comportamental é um negócio que pega muito hoje dentro da empresa. A Dani manja demais de RH e ela sabe que as empresas muitas vezes contratam por conhecimento técnico e demitem por questões comportamentais. Exatamente, né? É o que eu sempre falo. As competências técnicas a gente consegue ir atrás, né? É só a gente buscar conhecimento. Agora as competências comportamentais que são um pouco mais difíceis. E é nisso que os recrutadores têm focado ultimamente. E você acredita, Dani, que tipo de competência comportamental aí é essencial para o jovem que realmente quer se destacar e conseguir o seu primeiro emprego? Então agora a gente estava falando das hard skills, agora nós vamos falar das soft skills. Ai, gente, você não entendeu. Que nós somos muito chiques. Me ajuda aí, põe na tela. Você viu, gente? Soft skill é o conhecimento comportamental, é isso? Exatamente. Hoje em dia usa muito, né, os termos em inglês. Investir em idiomas é muito importante, porque hoje em dia as empresas estão utilizando, né, as multinacionais, aí se você quiser entrar, no mínimo você precisa ser bilíngue. Então, investir nos idiomas também. É mais um diferencial competitivo, Exato. Né? Agora, essas soft skills, né, essas competências comportamentais, quais as principais competências comportamentais, Dani, que o jovem que está buscando o seu primeiro emprego precisa ter? Então, as principais competências, né, Igor, é a flexibilidade. Hoje em dia as empresas buscam aí por um profissional flexível, que tenha uma comunicação assertiva. Então, você precisa ser claro e objetivo nas suas informações. Você precisa também ter um bom relacionamento interpessoal. A resiliência, que nós já falamos aqui, principalmente nesse momento de pandemia, é fundamental. A sua capacidade de resolver problemas em situações complexas também é muito importante. Hoje a gente busca muito isso. E se adaptar às mudanças, né? Por conta de tudo que a gente está vivendo, hoje em dia se adaptar às mudanças é fundamental, é muito importante. Então, vamos aqui. Para que o jovem conquiste seu primeiro emprego, sua oportunidade aí no mercado de trabalho, é importante ele investir no conhecimento técnico. A Dani, né, até falou as hard skills. Isso ele pode conseguir, por exemplo, fazendo cursos online, enfim, né, ele não pode ficar parado. Né? E quem ainda não despertou desse sono da morte, tem que despertar. Precisa acordar. Porque se quer conquistar um emprego, meu amigo ou minha amiga aí, cara,
tem que ter conhecimento. Infelizmente as oportunidades não vão cair no seu colo. Então você tem que ir atrás, você tem que buscar. Porque muitas vezes o jovem, às vezes, ele acredita, Dani, que é óbvio, existem algumas vagas, algumas empresas que buscam pessoas com experiência. Sim. Mas muitas vezes o jovem acha que só isso que impede ele de buscar. Não é só isso. Né? Porque assim, quem tem experiência já passou por isso também, né? De ter ali o primeiro emprego. Então, esse não é um impeditivo. Lógico, torna um pouco mais difícil, porém não é um empecilho. O que eu imagino, você como profissional de RH, eu imagino que o que eles avaliam aí é essa hard skill, esse conhecimento técnico que o cidadão ele vai colocar no currículo. Sim. Então não adianta, não tem como fugir disso. Só que, imagina, existe um processo de seleção, você vai participar aí de um processo de seleção, depois vai conseguir a sua contratação, tem as questões comportamentais. Inclusive essas questões comportamentais, elas são avaliadas no processo de seleção. Exatamente, não é porque eu sou profissional de RH não, mas isso é muito importante, porque ela vai definir o seu perfil de como você vai ser um profissional ali dentro da empresa, no seu dia a dia. Então é a partir dali que nós vamos avaliar como que a pessoa é. De repente, para trabalhar em equipe, por exemplo, eu vou avaliar o relacionamento interpessoal, como ela lida com as outras pessoas ali da equipe dela, isso é muito importante. Então, as competências comportamentais são fundamentais. Inclusive no movimento Next, nós trabalhamos com o jovem, não só as competências técnicas, o conhecimento técnico, mas também as competências comportamentais. Vocês estão ouvindo aí uma profissional de RH falando que isso é também um fator primordial para as empresas. Não tem como fugir disso, mas às vezes você pensa, cara, é muita informação, é muita coisa. Eu te pergunto, como que o jovem ele faz para controlar esse estresse, manter focado, né, para conseguir realmente ter a resiliência, buscar a motivação para conseguir aí Esse momento que a gente está vivendo de isolamento, ele realmente está causando um estresse maior nas pessoas, né? O fato de não poder sair, de não poder encontrar os amigos, está sendo uma situação muito difícil. Então, como lidar com isso, né? Principalmente os jovens aí que ainda estão estudando, o pessoal que está trabalhando home office, precisa montar lá um ambiente adequado, tanto para estudar quanto para trabalhar. Então, ele precisa ali ter as ferramentas adequadas, ter um ambiente adequado, né, organizado para trabalhar, silencioso e saber separar, porque tem muita gente que está trabalhando e estudando de casa. Então, por exemplo, eu estou ali focada no que eu estou fazendo. Mas eu preciso estender uma roupa lá no varal para minha mãe. Então, para o que está fazendo e vai lá. Então, tem que saber separar, né, esses momentos. Investir também no conhecimento, aproveitar que você está em casa, ler bons livros, fazer os cursos online, né, que a gente mencionou. Tudo isso é importante para aliviar aí um pouco a tensão, o estresse. Tem um momento para tudo, se organizar. Exato. Não pode perder o foco nisso. Monta lá, né, lista as empresas que você deseja. Parece que a Dani leu. Eu acho que a Dani leu a minha mente. E olha esse tamanho dessa mente. Né? Eu ia perguntar justamente isso para a Dani. Né? Se tem aí, né, alguns passos que o jovem pode dar para conseguir o seu primeiro emprego. Primeiro, Igor, é importante você criar um cronograma, né? Listar lá as empresas. E, por exemplo, eu estou precisando de um emprego imediatamente. Então, eu tenho que focar naquilo, dedicar lá um período importante no nosso tempo para buscar se candidatar para as vagas. Então, monta lá o seu cronograma, que parte do seu tempo você vai se dedicar a isso, focar no seu objetivo. Então, primeira dica aqui da Dani, você tem que criar um cronograma, um plano aí para você buscar, né, essa oportunidade. Pelo que eu entendi, é mais ou menos assim, você tem que definir um tempo no seu dia para focar naquilo. É como se o seu trabalho agora fosse conseguir
o seu primeiro emprego fosse conseguir o seu trabalho. Então, exato, essa dica da Dani é muito legal, porque às vezes o pessoal, eu quero o primeiro emprego, eu vou conseguir tal, e não se organiza. Então eu vou tirar 1 hora por dia, 2 horas por dia, para correr atrás aí do meu primeiro emprego. Então, esse seria o primeiro passo. Exato. E o segundo seria fortalecer a sua conexão nas redes sociais. Hoje em dia, a gente sabe que as redes sociais estão dominando o mundo. Então, procura lá ver quem são seus amigos, né? De repente, um professor, os grupos que você participa, se são grupos de emprego, que geralmente postam essas vagas. Então, fortalece ali a sua conexão, que dali pode sair muitas oportunidades. E hoje, a depender da cidade, enfim, a empresa está aberta ou está fechada, ou pode circular ou não pode, cada hora é uma história, né? Exato. Então, o jovem, o segundo passo que ele deve seguir é usar uma coisa que eles já usam muito, né? As redes sociais, mas usar as redes sociais para o trabalho. Exato, exatamente. Usar a seu favor. Essas redes sociais, Dani, eles podem usar, igual você falou, entrar em grupos do Facebook da cidade deles. Nossa, hoje em dia tem muito grupo de emprego lá que postam vagas, né? E aí você tem que estar sempre de olho para ver se é aquilo que você procura, se é interessante para você, se candidatar. Além disso, galerinha, eu vejo também, a Dani me ajudou a lembrar, existe aí grupos no Telegram, existe grupos no WhatsApp que ajudam, no próprio Instagram, né, existem alguns perfis aí de empresas de recursos humanos que também a galerinha pode se conectar, fazer uma pesquisa, está com tempo para fazer pesquisa, exato. Dar um Google também, né, e entrar nessas redes sociais. É verdade. A terceira dica é muito importante. Você tem que se identificar, né, e buscar empresas que estão crescendo nesse período de pandemia. Tem setores, Igor, que assim cresceram absurdamente em 2020 e vem seguindo isso em 2021. Principalmente na área da saúde, do varejo, do agronegócio, da tecnologia. Essas empresas estão crescendo absurdamente. Então, o que é importante? Eu focar nessas empresas, né, desde que eu me identifique com elas e buscar emprego ali, porque são áreas que estão crescendo, são áreas que eu vou ter grandes oportunidades. Tipo assim, então, às vezes o cara fala, por onde eu começo, né? As redes sociais, legal, mas eu posso buscar oportunidade de trabalho em empresas que o setor não foi atingido, aliás, muito pelo contrário, né? Por exemplo, o varejo, vamos pegar aí, o mercado não parou. Não parou, pelo contrário, né? O povo tem que comer, né? Tem todo um abastecimento. Logística, né? Distribuição de produtos. Também. Nossa, de logística é uma área que tem crescido muito, porque muitas pessoas estão comprando online, né? Então as transportadoras estão trabalhando mais. Tecnologia que a gente falou, né? Tecnologia, não tem nem o que falar. O pessoal hoje trabalha de office. Exato. Enfim, né? Como que eu busco isso, Dani? Tipo, pesquisando no Google mesmo? Isso, procura assim os noticiários, né? Que eles estão ali sempre divulgando as empresas que estão se destacando nesse período de pandemia, os setores. Então busca sempre por ali, não deixa de ler, né? Não deixa de estar atualizado, é muito importante. Antigamente a gente via, era muito comum as pessoas irem de empresa em empresa deixar o currículo, ou ir nessas agências de emprego, empresas de recursos humanos, esse é o único caminho? Que hoje em dia está tudo muito modernizado, né? Então hoje em dia as vagas são postadas aí em redes sociais, nos canais de comunicação profissionais, né? Então é ali que você tem que estar atento. E geralmente... Essas próprias empresas têm a possibilidade, algumas, né? O Trabalhe Conosco. Cadastra lá, porque as empresas estão olhando lá. Geralmente pedem para enviar por e-mail também, então checa sempre os e-mails. Hoje a ferramenta que é muito utilizada, né, que os recrutadores sempre estão olhando é o LinkedIn. Então o LinkedIn é uma ferramenta importantíssima, é ali que você tem que focar, atualizar, né? Ali você coloca o seu currículo, é uma forma de ter o seu currículo online e é uma forma mais fácil dos recrutadores encontrar você. Isso vale para o jovem também que está procurando o primeiro emprego? Vale para o jovem, porque assim, por mais que ele não vai ter muita experiência para colocar ali, mas ele tem outras informações, principalmente das competências, né, que a gente falou, que ele pode montar algo legal para chamar a atenção do recrutador. A quarta dica, pessoal, é
atualiza sempre o seu currículo. Então, eu fiz um curso, já vou lá e coloco que eu fiz um curso. Por quê? Essas informações são muito importantes. O currículo é a primeira impressão que fica para o recrutador. Então, ele tem que estar muito bem elaborado, né, com as informações claras e objetivas. Então, atualiza sempre o seu currículo. E aí vem sempre, quando fala em currículo, né, galerinha? Mas o que eu coloco no currículo, né? Não tem experiência, a gente já falou, né? Quando uma empresa vai contratar um jovem, o pessoal tem uma noção, né, galera, que esse jovem não tem experiência. E só isso já vai ajudar o cara? Vai ajudar porque a gente vai ver ali no que ele está investindo no conhecimento dele, os cursos que ele já fez, enfim, para dar ali a primeira oportunidade para ele de emprego. Pô, o cara coloca na cabeça, o adulto coloca na cabeça, já tem um curso, tá bom, eu vou procurar o meu emprego e eu vou me destacar. Funciona assim? Não funciona. Aí entra na quinta dica que eu quero dar para vocês, que para mim é a mais importante. Investir em conhecimento. Então, assim, nunca a gente pode ficar parado, porque o mercado está ficando cada vez mais competitivo e vão se destacar as pessoas que têm mais conhecimento. É natural, né, que isso aconteça. As empresas querem evoluir e buscam pessoas que estão evoluindo também. Então, nunca deixa de investir em conhecimento. Hoje tem N formas aí de você fazer curso, principalmente como a gente já mencionou aqui, né, os cursos online. Tem muitos cursos que são gratuitos e são muito bons. Então, assim, não deixem de investir, gente. Conhecimento é algo que a gente leva para a vida toda e ninguém pode tirar da gente. É aquela história, é investir em você hoje para colher os frutos. Exato. Não tem como ser diferente. Principalmente para quem está começando, né? Você tem que investir. Com certeza. Já que você não tem tanta experiência, você tem que compensar isso com conhecimento. Porque assim, como que eu chego, Igor, de repente uma empresa com um currículo e eu não tenho nada para colocar? Que eu não fiz nenhum curso, não tenho nenhum conhecimento. Não é nem currículo, vira um cartãozinho de visita. Exatamente, vira um cartão de visita e automaticamente ele vai ser descartado. Galerinha, bate-papo, show de bola com a senhorita Dani, finíssima, especialista em RH. Eu quero agradecer, Dani, pelo bate-papo aí, né, por compartilhar esse conhecimento. Você que é da área de recursos humanos, você vive isso, você sabe realmente o que as empresas buscam. Eu agradeço bastante, tá? Eu que agradeço, Igor. É muito legal essa conexão, né, essa troca de conhecimento, de informações. É muito importante para todo mundo. Galerinha, movimento Binext com você. Compartilha aí esse conhecimento com seus amigos. Se inscreva nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube. Compartilhem bastante. Isso, marque os amigos. Aí, tamo junto. Professor Igor. Dani Siqueira. Que alegria.